Olá, você ligado no nosso canal, aqui como ganhar dinheiro na internet. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês. Hoje é sexta-feira, então hoje eu não vou fazer o vídeo aqui do boot da Binary nem do AutoTrade. Eu vou dar algumas dicas aqui no mercado financeiro para você que gosta de operar em Forex, em pares de moedas. Você pode também operar aqui na Binary.com também com pares de moedas. E eu vou dar umas dicas aqui nos horários, como é que funciona, e também vou mostrar aqui os nossos ganhos dos referidos que nós tivemos aqui nesse mês de janeiro. Foi muito bom, tivemos um ganho bom só de comissão de pessoas que estão se cadastrando através do nosso linkzinho. Se você não é cadastrado na Binary.com, você pode se cadastrar. Eu vou mostrar aqui como é que você faz. Aqui, por exemplo, você entrou nesse vídeo, se você não é cadastrado no nosso canal, faça a sua inscrição, se inscreva aí no nosso canal. A gente está postando vídeos novos toda semana com assuntos aqui do mercado financeiro, também do boot da Binary, opções binárias e o Zulu Trade. E também a gente está dando várias dicas aí para você ganhar dinheiro na internet aí. Você que também que está desempregado aí também pode investir aqui e ganhar um dinheiro, mas para isso nós estamos dando dicas para você não perder o seu dinheiro ali, estar desempregado, você ainda botar um dinheiro aí e perder, e você também que tem emprego e gostaria de investir o seu dinheiro aí, ter uma renda extra. No nosso canal a gente dá dicas aí para você operar na Binary.com, tem o AutoTrade, também temos o Zulu Trade e temos o Forex no MetaTrade. É dicas que eu estou dando aí no nosso canal. O nosso canal está crescendo. Já temos aqui mais de 300 inscritos. Aqui não apareceu, vamos ver. Deveria aparecer aqui, mas se clicar aqui aparece. Temos 379 inscritos aqui no Binary Boot grátis e AutoBoot. Temos também outro canal aqui, Forex Brasil, que tem 81 inscritos, mas esse aqui eu não estou postando mais vídeos, então ele está meio parado, mas temos esse aqui. Daí eu já mudei ali. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mas eu vou... Pare tudo que... Aqui, temos 379 inscritos. Aí você vai... Aqui, Você não é cadastrado na Binary.com, você vai se cadastrar clicando nesse linkzinho aqui, Aí você vai fazer um cadastro grátis. Você tem que digitar o seu e-mail válido aqui para você fazer o seu cadastro. Então você digita aqui qualquer e-mail, o seu e-mail. Então aqui eu estou digitando um e-mail que não existe, mas só para mostrar para vocês. Aí vai criar conta grátis. Aí, obrigado por se cadastrar. Daí ele vai mandar um e-mail para a sua caixa de entrada. Então por isso tem que ser um e-mail válido. Você vai clicar lá e vai continuar o seu cadastro. Aqui é bem fácil, você digita os seus dados reais. Por caso que depois, se você quiser fazer um saque, você precisa enviar os seus documentos pessoais, comprovante de residência. E daí, se você não colocar nada real, depois você não consegue retirar o seu dinheiro. Tem muitas contas bloqueadas por isso. Também tem uma dica que eu estou dando aqui. Por exemplo, se você pode até criar quantas contas você quiser aqui na Binary.com. Mas se você quiser criar contas reais, tem que ser apenas uma. Se você entrar em duas contas reais através do mesmo IP, eles podem bloquear a sua conta. E depois você tem que mandar e-mail para eles e alguma coisa explicando por que você criou duas contas reais no mesmo IP, daí fica complicado. Feito o cadastro, você vai ganhar uma conta de demonstração de $10.000 que você pode operar no boot da Binary ou senão no AutoTrade, que é um site novo. Esse aqui, o AutoTrade, que é o AutoBoot, que eu vou explicar em outro vídeo. Tem vários vídeos no nosso canal. Hoje eu estou só mostrando como é que você faz os seus cadastros. Aqui temos como você criar um token, que você precisa entrar aqui no AutoBoot. Temos aqui criar conta grátis no Zulu Trade, se você não conhece ainda.
E temos aqui a nossa conta Trade Sinais, que você pode seguir lá nós também. E daí o Zulu Trade é bem legal aí para você investir, é uma rede social onde você segue os investidores, você é um investidor, você segue os negociadores, e daí tudo que ele ganhar, você ganha na sua conta, mas claro que se ele perder, você também vai perder, por isso que tem que escolher trades bons para você não acabar perdendo todo o seu dinheiro. Então aqui eu estou repetindo aqui, eu não sei se eu tinha clicado no botão parar, e daí eu não sei se for repetido não tem problema. Que daí eu vou explicar aqui do Auto Boot, né, que eu falei, não sei se foi. Daí você vai operar aqui no Auto Boot, você vai clicar nesse linkzinho aqui, ó, você vai criar um token do API aqui. Temos aqui a rede social que você pode criar aqui no Zulu Trade, que é uma rede social onde você segue os negociadores, tudo que ele ganhar, você ganha na sua conta, e tudo que eles perder, você perde também. Por isso que você tem que escolher os negociadores bons para não perder o seu dinheiro. Temos aqui nossa conta de trade aqui no Zulu Trade, que se você quiser seguir, entre aqui. Nós temos os nossos grupos do WhatsApp, que você clicando aqui, você vai entrar aqui no nosso grupo. Alguns já estão cheios, mas temos aqui dois grupos que ainda que tem bastante vagas. Aí quando encher eu vou criar um novo. E você viu a mensagenzinha aqui que deu? O pessoal está se cadastrando direto aqui no nosso canal. Por dia aí temos vários inscritos. Eu tinha um canal de 1.800 inscritos, mas o YouTube aí suspendeu do nada, sem motivo algum. E daí não teve como voltar. Daí eu criei um novo, até tinha copiado todos os vídeos. Daí repostei aqui. Daí estou colocando vídeos novos aí. E o nosso canal está crescendo. Então esse aqui é o ganho dos nossos referidos aqui no Auto Trade, que é esse linkzinho binariboot.online. Que aqui, se você quiser criar uma conta também, você cria. E daí você pode enviar aí no seu canal do YouTube, ou se não, nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Daí você pode também ter pessoas que fazem cadastro através do seu linkzinho, e você vai ganhar uma comissão. A comissão não é muito grande, é 0,5% aqui do que eles ganharem, mas já é alguma coisa. No final do mês pode dar alguma coisinha para você. Então aqui nós tivemos, de afiliados, nós tivemos de ganhos 40 com 41. Só que tem uma nova regra aqui que ele colocou: novos afiliados, só de fazer o cadastro, entrarem, né, através do seu linkzinho de indicação, você vai ganhar esse tanto aqui, por exemplo, de 1 a 10 novos afiliados, você vai ganhar 50 cents. Aqui já dá $1 se você tiver de 11 a 25 novos afiliados. Então aqui, eu já tive um ganho bom, teve 30 afiliados aqui, daí já deu 30 de bônus válido. Então o total deu 70 com 41. Não é muito até aqui, porque o ganho é pouco, mas já ajuda, né? Mas o ganho maior foi aqui, através dos nossos afiliados que fizeram um cadastro aqui na Binary.com, e daí eles operaram aqui através do boot da Binary, e daí o que eles ganharam, nós ganhamos aqui também. E até quem operou lá no Auto Boot, a gente ganha aqui também. Olha aqui, tivemos esse mês de janeiro, foi bem bom, porque o mês de dezembro foi um ganho muito pequeno. Então, esse mês aqui, tiveram algumas que perderam, 231 aqui, 205 ali, mas a maioria foi ganhos, Teve um dia que foi 454, aqui, 366. Foram os maiores dias. Esse aqui, 667. Então, foi bastante ganhos aqui. E no final das contas, tivemos 448,70 dólares. Aqui dá mais de R$1.300 de ganho aqui só de afiliados. Pessoas que entraram através do nosso linkzinho, fizeram o cadastro e operaram em conta real aqui na Binary.com. Então, você viu que dá para ganhar dinheiro. Claro que tem muita gente que perde, mas
muitos aqui pode ter perdido por operar errado ou porque deu errado também uma entrada. Por isso que às vezes acontece de perder, e daí dá o stop loss e a pessoa acaba perdendo. Às vezes é melhor perder uma parte da sua banca do que quebrar a banca, por isso tem que colocar o stop loss, que daí se ele perde uma parte, depois você pode até recuperar. Agora, se você não colocar o stop loss e ele ir dobrando, ele quebra a banca e tira toda a banca, daí você não pode operar mais. Daí só se colocar mais dinheiro. Então esse mês aqui deu 448. Então aqui 448 mais 70 daqui, ó. Eu já tinha até feito a conta aqui, dá 1.008... Não, vou botar lá, 448 mais 70. Eu fiz vezes 3,50. Ó, 1.800. Porque daí tem taxas, porque daí quando você receber, você recebe o valor total. Mas aí se você vai converter para reais até chegar na sua conta bancária, todo mundo tira uma partezinha. E daí aqui, esse aqui ele tinha mandado pela Neteller, mas esse mês passado ele mandou pelo carteira Bitcoin. Então aqui eu já mandei diretamente para corretoras onde eu opero em Forex. Daí eu já transformo o dinheiro em outros ganhos e não preciso sacar. Agora a Neteller não, daí a Binary.com aqui manda pela Neteller. Daí aqui eu fiz o saque, porque daí esse aqui aparece 0, ó, porque esse mês de fevereiro já não foi contado, porque daí ele sempre conta no outro dia. Então aqui, ó, foi até o dia 31. Os ganhos do dia 1º não vão aparecer aqui ainda, só amanhã, no dia 2. Então eu sempre coloco um dia depois. Mas aqui, ó, foi um mês muito bom. Então esse aqui manda para a Neteller, daí eu já faço o saque aqui para a conta bancária. Eles cobram alguma taxa, né? Mas ele não é muito grande. E já converte para reais e eles depositam em sua conta bancária. Eu coloquei o Banco do Brasil, é o melhor que tem. Daí você digita lá os seus dados da sua conta bancária. Não precisa ser os mesmos dados da conta que está na Neteller. Por exemplo, se você fez um cadastro no seu nome ou o nome de um seu familiar ou amigo, aí você quer cadastrar uma conta bancária de outra pessoa, pode ser, porque daí você só vai digitar o número da conta bancária, a agência e o CPF da pessoa ali, e dá bem certo, recebe na sua conta bancária. E daí ali, por exemplo, se faltar números, coloca sempre os zeros na frente para completar o número da conta, porque daí ali tem um número X de números que tem que ter ali. Daí você digita 0 na frente dela e dá bem certo para completar. E daí eles mandam o dinheiro. Então eu mostrei esse aqui, os ganhos daqui, ganho daqui. Agora eu quero mostrar aqui para vocês. Isso aqui é bem importante para quem quer operar no Forex. Porque eu já perdi muito dinheiro aqui no ano passado, no ano de 2017, quando eu comecei a operar, por causa que eu ganhava, porque acertava, né? Colocava e ele lucrava, mas eu sempre pensava assim, ele está indo para baixo, eu vou colocar e fechava com lucro X, eu vou botar outra porque ele vai seguir, eu vou pegar mais um pouco. E às vezes ele termina o horário ou termina a tendência e ele para e daí acaba ficando no prejuízo e às vezes custa muito tempo para voltar a chegar naquela altura de descer ou subir. E daí, utilizando os horários, dá mais certo e os comportamentos dele em vários horários. Por exemplo, tem à noite, tem de madrugada, tem de manhã e tem à tarde. À tarde tem início da tarde, tem o final da tarde ainda. Cada momento assim é diferente que eles se comportam e a maioria é igual, mas cada uma tem um comportamento e daí geralmente o euro-dólar ele tem um comportamento sempre parecido em todos os horários. A Libra também, mas a Libra é muito complicada porque ela anda demais e às vezes acaba dando um prejuízo grande, porque qualquer movimentaçãozinha que ela dá já dá 10 pontos, 20, 30
E se ela vai para o lado errado, o prejuízo já é grande. Eu vou começar por essa moeda aqui, AUD NZD. O AUD e o NZD, então são duas moedas assim muito utilizadas, que uma vai para cima, por exemplo, o AUD vai para cima, o NZD também. Então por isso que ela é uma moeda muito assim, ó, ela vai para cima, vai para baixo, por causa que os dois sempre estão puxando para um lado para o outro, né? E daí eu vou só mostrar uma coisa aqui que tem muita coisa para falar dela, mas eu só vou falar uma coisa rápida aqui, que quando dá uma notícia do AUD, ela vai, né? Porque o AUD ele dá notícias e a movimentação dele é instantânea, e se vai para cima, se vai para baixo, vai para baixo. E mesmo que o NZD vá junto, o AUD NZD ele vai forte junto com o AUD. E geralmente quando dá notícia do AUD, o NZD vai para cima e ele já desce para baixo. E daí por isso que daí o AUD NZD consegue subir ou descer. Mas tem uma coisa assim que eu já notei muito com ele, que quando ele vai com tudo. Depois pode, às vezes acontece no mesmo dia. No mesmo dia não, assim, durante 24 horas, ele acaba voltando lá onde começou a subir da notícia. Aqui, ó, começou aqui a notícia, ó, que na verdade foi aqui, ó, 22h30. É os horários que dá a notícia do AUD. Geralmente é 22h30 no horário de verão e 20h30 no horário de normal. Daí, ó, pode ver aqui, ó, ela voltou aqui embaixo, ó. Daí eu abri uma ordem aqui quando subiu lá. Eu disse, vou abrir uma ordem, vou marcar aqui embaixo. E daí ela subiu um pouco mais, desceu aqui, mas não chegou lá, subiu cá e foi indo. E daí aqui a notícia subiu no dia 29, no dia 1º de fevereiro, ela desceu até aqui embaixo e fechou com lucro. Eu marquei aqui, ó, bem certinho, ela foi aqui e depois já voltou lá. Só que ela tem isso aqui também, de cair aqui e voltar lá em cima. Mas isso é o que acontece com ela. Agora eu vou falar do euro-dólar, que é a moeda mais utilizada aí por todos. Essa movimentação do dia dele aqui que aconteceu. O que acontece com o euro-dólar? Eu vou começar lá pela noite. À noite ele sempre sobe. Aqui, por incrível que pareça, não subiu. Foi até as 22h45. Subiu, né? Subiu das 21 até as 22h45, mas muito pouco mesmo. Fazendo risquinho, 45, 48, olha aqui quanto que deu. Se fosse colocar aqui às 21h25, às 20 aqui, ó. Não tem como abrir às 20, tem que abrir sempre às 21 para cima, porque daí às 20 é um horário muito caro, do spread dele tem que ser sempre às 21. Ele foi pouco aqui. Mas quando ele faz isso de descer aqui, ó, ele não vai descer muito, ele acabou descendo aqui, ó. Depois ele volta e sobe muito mais. Então, de qualquer maneira, colocando a noite para cima, ele vai subir. Mas geralmente sobe mesmo. Vou mostrar aqui outro dia. Aqui, ó. Aconteceu uma notícia aqui às 5 da tarde, ó. Taxa de juros. Ele subiu, desceu aqui, e olha aqui o tanto que ele subiu até 1h14, e depois foi até as 13h54, acabou descendo aqui e daí subiu lá. Então ele funciona assim, ele sobe à noite, desce de madrugada, sobe aqui durante a manhã e desce durante depois das 11h30, quando abre Estados Unidos. E desce. Ele sempre desce, tá. Vou começar a noite aqui, ele sempre sobe. Se ele não subir ali, à noite, ele vai subir depois de manhã cedo, de madrugada. Lá pelas 4, 5 ou 6 da manhã ele vai subir. Então, de qualquer maneira, ele sobe à noite. Quando der de madrugada, de manhã, se ele não desceu à noite, ele vai descer de manhã. Lá pelas 5h50 ou 6 ou 7, ele vai descer. Isso aqui é o padrão dele. Se ele subiu até esse horário, ele vai descer. Agora, se ele desceu,
como ele fez aqui, ó, ele já desceu à noite aqui, então é porque ele já ia subir de manhã cedo. Em vez de descer de manhã, ele vai subir, porque daí ele já desceu aqui de noite. Então ele já fez a venda dele e ele vai fazer a compra dele aqui. Tá. Então, de qualquer maneira, ele vai subir à noite. Se colocar uma ordem lá, geralmente tem que colocar aqui às 21. Mas tem gente que espera cair às 22 para abrir aqui, ó, porque daí ele pega aqui debaixo, daí ele acaba subindo bastante aqui e já faz o lucro. Mas se botar as 21 aqui também dá no mesmo. Mas às vezes acaba descendo e depois subindo. Então às vezes nem é aconselhável já botar as 21. Às vezes eu coloco as 21 em ponto e daí ele acaba descendo alguma coisa e poderia ter pego lá debaixo. Tá. Chegando aqui, ele subiu. Chegando aqui, quando chegar 11h30, que é o horário mais forte dele, pode ver que aqui, ó, como ele anda devagar. Anda, mas não risca. Chegou 11h30, é só risco, 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 anda, 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 até lá pelas 16 horas, ó. Depois já começa a diminuir. Então, quando chegar, por exemplo, até as 10h30, que é o forte dele, ó, 10h30 aqui, ó, ele acabou até subindo aqui. De qualquer maneira, ele vai descer nesse horário. Eu fiz todos os testes possíveis e ele sempre desce. Ele vai até subir, ele pode até subir um pouco mais para cima, que geralmente nem sobe depois das 10. Hoje, sexta-feira, ele até subiu por causa de uma notícia que deu, a do payroll, aquela, que é uma notícia que tem uma movimentação grande. Ele acabou até subindo aqui. Mas ontem, ele não subiu depois desse horário aqui. Ele acabou descendo bastante. Às vezes ele desce e volta, como ele fez aqui, ó, desceu e voltou. Mas nem sempre é assim. Nem sempre ele volta. Então, de qualquer maneira, aqui, ó, se você colocar uma ordem aqui lá pelas 10h30, por aí, não pode ser muito antes, porque daí às vezes ele cai aqui até as 10h15 e acaba voltando para cima. Hoje ele subiu pouco, mas geralmente ele sobe até aqui, ó. Ou às vezes até passa daqui. E daí, ó, ele foi aqui. Ele pode até, aqui ele já desceu com a notícia, mas nem sempre ele desce aqui nas 11h30. Então ele desce até um pouco aqui, depois. Mas quando chegar aqui, ó, até as 12 e pouco, 12, 1 da tarde, ele vai cair. Eu já fiz isso. Poucas vezes ele não caiu. Poucas vezes. Só quando sexta-feira passado, que daí ele começou a subir. E daí fez uma tendência grande só de subida e foi. E não desceu nesse horário. Mas geralmente sempre desce. Só que nunca você pode pegar e botar depois. Como eu fiz aqui esses dias, coloquei depois que ele deu o risco. Então, tem que colocar antes. As estatísticas mostram que ele desce, então tem que colocar uma ordem para baixo. E ele vai, quando ele descer, você fecha com lucro e deu. E também pode pegar a volta dele se quiser, mas nem sempre ele volta. Tá. Se ele voltou para cima aqui, ó, chegou lá, ele nunca vai seguir subindo. Ele vai subir bastante, o tanto que foi. Quando chegar aqui, ó, 16 horas, 15h50, ele sempre desce até lá pelas 18. Ou às vezes até às 19, até às 20, quer dizer. Porque daí um horário certo de caída dele seria 19 horas. Ó, 19. Por que ele cai às 19? Por causa que ele termina às 20, o horário dos Estados Unidos, para começar só às 21, o horário do Japão. Então ele tem das 20 às 21, um horário assim que seria neutro. Tem algumas bolsa aberta porque ele funciona, mas o spread dele fica caro e ele tem uma movimentação sempre estranha, porque ele às vezes anda e às vezes nem anda, fica só riscando, risca para lá, risca para cá. E se abrir uma ordem ali fica muito caro, que daí abre muito em cima. Então aqui, já engatando essa daqui das 16, 17, 18, 19, 20, por que ele faz aqui? Ele cai aqui e daí para subir à noite. Então ele cerrou aqui, ó, em baixa. Quando chegar à noite aqui, ó,
E geralmente, domingo à noite, ele sempre sobe. Teve poucas vezes que não subiu. Poucas vezes. Mas geralmente ele sobe. Então por que ele sobe? Porque ele cai. Para ele subir ele tem que cair. Então ele cai sempre no final do dia e à noite ele sobe. E às vezes chega lá em cima ou às vezes um tanto que já dá para lucrar. Então aqui, por exemplo, ele vai cair. Então você pode colocar aqui ordem para baixo. Só não vai acontecer isso dele cair às 16 se ele continuou caindo. Por exemplo aqui, ó. Ele começou às 12, foi até às 13. Se ele seguisse caindo aqui até as 14, que ele subiu para cima aqui até as 14 ou 15, descesse aqui embaixo, aí não é aconselhável pegar e botar a venda aqui às 16, porque daí ele já desceu aqui embaixo. Então ele vai começar a voltar, e ele tem uma saga dele voltar por causa que ele cai muito forte, com riscão, ele dá uns riscão e depois ele vai subindo devagarinho, né? Então, e nesse meio tempo, quando ele sobe, ele faz as vendas no meio, acontece que nem aqui, ó, as caídas que ele faz, assim, ó, ele vai pouco e já cai, pouco aqui e já cai. Poucas vezes ele dá um risco grande nesses outros horários, que não seja daqui das 11h30. E só que aqui também um horário que ele tem uma movimentação bastante é de madrugada, quando abre Londres, que geralmente é lá pelas 5 da manhã. Então, às vezes, ele dá cada caidão às 5h50, cai até às 6, depois volta até às 6h30, daí às 6h30 ele cai. Tudo em movimentação grande, que é o horário de Londres. Só que hoje foi atípico por causa que ele desceu antes. Então, ele começou a descer aqui, ó, e depois ele subiu aqui, e daí não teve caídas grandes nas 5 e pouco, aqui às 6, ó, porque ele ia subir. Já estava escrito que ele ia subir porque era sexta-feira e ele já tinha descido aqui de madrugada e ele acabou subindo aqui, ó. Mas geralmente quando ele sobe bastante durante a noite e vai lá até as 4 da manhã, 5, às vezes ele vai lá em cima e daí dá uma baita caída e acaba descendo tudo que ele subiu a noite toda em 2 riscos. Um risco às vezes que já cai tudo. Então também é um horário que pode colocar a venda. Por exemplo, se ele subir até as 6, daí você pode colocar a venda. E às 6h30 ele começa a cair. Às vezes às 6h45, às vezes ele sobe até as 7 e daí ele cai. Mas isso vai acontecer se ele subir até esse horário. Se ele descer, não adianta colocar, porque daí ele já desceu e daí ele vai acabar voltando para cima. Às vezes daí coloca uma ordem de compra. Se ele desceu aqui, por exemplo, ó, desceu até as 4 aqui, ó, e ele até não desceu muito, porque daí em pips aqui dá bastante, mas ele acabou nem passou desse risco aqui, ó, que ele caiu aqui, ó, no outro dia. Pode ver que aqui, ó, subiu com a notícia. Ó, chegou aqui, ó, 17h40, ele já começou a cair. Caiu pouco, mas caiu, já dava algum lucro. Depois ele voltou e subiu. Chegou lá em cima, quando deu 5 e pouco, ele caiu. Ó, e daí ele vai até as 6, ele volta até as 6h30 para cair novamente. E daí aqui ele caiu, ó. E tem isso aqui, ele vai cair, continuar caindo até descer aqui embaixo, ó. Só que ele não vai acontecer isso. Ele acaba às vezes voltando para cima, mas depois passa alguns dias ele vai cair. Só que geralmente ele não cai à noite. À noite não, porque não é um horário forte para ele pegar e fazer uma caída e chegar lá embaixo. Só se acontecer alguma coisa, deu alguma notícia, alguma coisa forte que aconteça isso. Então ele vai cair no horário depois das 11h30, quando abrir os Estados Unidos, porque daí é um horário que ele tem força de cair com tudo. Daqui pode ver que ele passou aqui das 12 e pouco, ó. Geralmente, por exemplo, quando ele sobe assim, ó, ele vai pegar e caiu 11h50. 11h50 ele cai. E geralmente vai até as 12, ó, que foi até as 12, ó. Voltou um pouquinho, 12h10, daí caiu. Só que daí, se ele não cair grande aqui, ele vai tentar voltar um pouco. E de qualquer jeito ele vai cair. Então, dá para colocar a ordem aqui para baixo. E uma hora ele vai descer. E daí o lucro tá feito. Só nunca coloca depois.
Então esse é o euro dólar, que ele funciona assim: sobe à noite, desce de manhã, ele desce às vezes, daí ele acaba voltando até as 10 por aí. Depois das 10 ele nunca continua subindo, dificilmente ele aconteceu dele pegar e subir, a não ser depois que ele já caiu aqui às 11h30 e tal, e depois ele acaba voltando e às vezes subindo bastante, mas depois que ele fez a queda, ele sempre faz essa queda. Outros que têm uma movimentação parecida, mas nunca, às vezes não cai muito, é o AUD e o NZD, ó. Claro que hoje eles caíram bastante, mas às vezes eles não caem nem o que subiram à noite, ó. Então esse aqui, ó, caiu aqui o que subiu das 6, ó, o AUD. E o euro às vezes ele acaba descendo lá do que subiu do outro dia. Então às vezes ele desce muito mais do que o AUD e o NZD. Mas nesse horário aqui pode ver que geralmente eles caem nesse horário aqui das 11h30. Então por isso que eles sobem bastante fora desse horário para poder chegar lá e fazerem as vendas deles e trabalhar. Outra moeda aqui que cai bastante também é a libra dólar. Geralmente acontece de o euro subir à noite e a libra subir muito pouco. Ela sobe muito pouco e acaba descendo bastante até lá pelas 8 e pouco, ó. Às vezes vai até as 6, 7. Então quando o euro dólar sobe, a libra desce. Só que um dia apenas que não aconteceu isso de descer. Um dia. E foi o dia que eu coloquei uma ordem. E daí depois daquele dia sempre cai. Sempre cai. E depois quando chega no horário da manhã em diante, ele sobe muito mais às vezes. Mas hoje não subiu. Porque ele vem em tendência de queda, porque ele já tinha subido bastante. A libra já tinha subido muito. E daí vem em queda. Porque ó, olha o tanto que subiu aqui. Foi lá em cima de 1,32. De 1,28. Ó. Mas pode ver que sempre à noite, de madrugada, ele cai. Ó. Olha aqui, começou 2, caiu até as 8. Ó. Esse aqui no dia 25 de janeiro. Aqui no dia 23, ó, meia-noite, caiu até as 10h30. Depois às 15 começou a subir. Então aqui, ó, só uma desceu até as 20 do dia, né? Aqui foi um dia inteiro. Só que não é aconselhável colocar sempre lá pelo muito início da noite, porque às vezes ele acaba até subindo um pouco, não muito que nem o euro dólar que sobe mais, mas ele sempre sobe um pouco. Então acaba colocando muito cedo e daí ele acaba às vezes não lucrando muito. Daí é bom esperar ele subir até lá pela 1, 2. Às vezes ele caiu a 5 aqui, ó. Só que daí, ó, pode ver aqui, ó, se colocasse aqui a 1, mesmo ele subindo lá, ele pegou e desceu mais aqui. Então às vezes lá pela 1 e pouco já dá para colocar. Sempre acontece isso. Um dia não aconteceu, mas só que ele fez uma queda grande lá pelas 23 e pouco. Daí quando das 23 até a meia-noite e pouco, e daí foi o momento que eu coloquei, ele já tinha caído. Então e daí ele acabou voltando lá para cima e depois ele caiu até as 8 naquele dia, mas primeiro ele voltou lá em cima. Então às vezes é bom esperar ele chegar lá em cima, porque se ele subir o dia inteiro, daí ele vai pegar e vai fazer uma queda pequena, daí ele vai acabar voltando lá em cima para depois fazer a queda dele da madrugada. Então é bom às vezes esperar lá pela 1 e pouco, 2 ou até as 3, que às vezes sempre eu chego aqui, daí eu levanto de madrugada, vejo assim o euro lá em cima e a libra lá embaixo. Só que dela desce, depois ela volta com tudo e sobe muito mais. Claro, poderia colocar um óleo para cima também, mas é que nem sempre ele sobe, daí vai subir só lá de manhã. Então seria uma venda porque ele desce. E o euro dólar sobe. Só que daí ele sobe e depois chega o momento da manhã e ele cai com tudo. Quando ele subiu bastante. Quando ele subiu bastante, põe venda de manhã. Lá pelas
6 e pouco, mas sempre tem que ser um horário certo, porque às vezes você coloca e ele já desceu, mesmo sendo no mesmo horário, porque às vezes ele desce e volta para cima. Então por isso que é bom às vezes esperar. Se ele desceu até as 6, aí não adianta colocar as 6, espera ele voltar, porque ele vai voltar. E tem uma coisa que o euro-dólar faz também, ele sempre que ele cai, ele volta. Poucas vezes ele não volta, como aqui, ó, por exemplo, ó, caiu até as 5, ele voltou. Então daí acabou colocando aqui, ó, uma ordem aqui, e ele vai acabar voltando para cair de novo às 17h50. Geralmente eles caem nos 50 até o final do horário. Às vezes, por exemplo, ó, aqui foi até as 5 e 17h05 só. Mas geralmente ele vai, ó, foi até as 16h23. Aqui teve um momento atípico que ele não voltou muito, mas mesmo assim ele acabou voltando um pouco, mas foi muito pouco. Mas geralmente ele volta mais, por exemplo, ele iria voltar aqui que nem aqui, ó. Só que daí é bom esperar, colocar uma ordem de venda quando ele chegar lá em cima, que seria no 50. Algumas vezes ele já cai no 45 ou 30 minutos, mas daí quando ele sobe bastante, daí ele já para naquele momento. Mas o bom é sempre esperar ele subir até os 50, fazer a venda, por exemplo aqui, ó. Só que aqui foi uma diferença. Isso aqui foi algo que eles queriam, que eles estavam fazendo diferente, porque pode ver que ele desceu aqui, subiu lá, porque deu a notícia, foi lá em cima, desceu aqui todo até aqui, ó, até as 7. Então ele fez a venda bem feita aqui, e depois acabou voltando para chegar lá em cima novamente. E daí quando ele chegou aqui, ele ainda passou um pouco para cima, porque era uma sexta-feira e ele já não tá em baixa, porque daí quando ele está em baixa, ele cai e não volta mais. E depois aqui ele fez toda essa queda aqui, descendo horas, algo que ele subiu aqui das 13h21 até as 14h20, deu uma hora só de subida aqui. Ele levou das 14h20 até as 20 horas para cair tudo. Então é algo que eles fazem isso aqui, porque daí ele já subiu lá em cima e ele não vai seguir subindo, não segue subindo, poucas vezes ele continua, ele vai pegar e vai cair. Só que daí às vezes ele cai aqui, já caiu aqui direto, aí você fez aqui uma venda, é bom esperar ele e colocar nas 15h50, ó. Porque às vezes ele então aqui esse horário, se ele subiu lá, às vezes ele sobe até as 16 para cair. Daí se ele subiu até as 16 ele vai cair. E às vezes ele já cai no 15h50 e vai até as 16 caindo. Então 16h20, de qualquer jeito ele vai cair naquele horário. Isso se ele subiu antes, né? Mas se ele já caiu muito até as 15 e pouco, aí não é aconselhável colocar mais vendas 16, porque daí ele vai acabar querendo voltar para cima e não descer mais ainda, né? Então é isso que funciona o euro aqui. Espero que tenha ajudado a todos aí. Você quer trabalhar aí com Forex, e eu resolvi dar essas explicações aí. Tem muita gente que está começando e não conhece os horários. E muito importante aqui, para não ter perigo de você acabar colocando uma posição depois, porque geralmente ele cai no 50, ó, 2,55 caiu aqui, ó, caiu até as 13. Já é uma caída boa. Às vezes até ele vai até as 13 e acaba voltando, porque ele até acabou voltando aqui, ó. Aí depois ele fez questão de descer novamente aqui até o final aqui, para chegar aqui. Mas aqui já era bom ter fechado aqui, ó, porque ele já desceu bastante aqui, ele dá bastante pips. Então não adianta às vezes deixar aberto ou colocar outra ordem depois que fechou, porque ele não vai seguir. Às vezes ele segue um pouquinho mais mas no momento que você abriu a ordem, ele não acaba nem lucrando, porque daí ele vai pouco. Porque se colocasse aqui, ó, 54, até dava alguma coisa, mas às vezes ele vai muito pouco e daí acaba que nem aqui, ó. Colocar a ordem aqui, ó, o que aconteceu? Ele desceu, mas ele fez toda aquela volta lá para descer um pouquinho mais aqui
e daí já ia ficar no prejuízo. Então é bom pegar, esperar ele subir de volta. Quando der no 50, daí coloca de volta, ó, 15,55. Daí coloca outra ordem, porque daí pode pegar na volta ou na caída, mas aí tem que esperar ele subir para vender, ou quando ele caiu, botar uma compra, porque geralmente ele volta. Aqui não acabou não voltando, porque daí ele já tinha subido muito. Então quando ele subiu bastante aqui e foi lá em cima, acabou passando, ele vai fazer compras pequenas. Então ele já fez uma grande, ele já subiu lá em cima, já passou, já chegou onde queria, e depois que fez isso, ele vai acabar descendo, e às vezes nem sempre desce tudo aqui que nem aqui, nem chegou a descer tudo, mas ele sempre desce aqui alguma coisa. E só que às vezes é uma caída pouca assim, daí aí sim tem que deixar aberto. Daí você vai pegar e deixar até lá pelas 18 horas ou 17, dependendo do tanto que ele caiu. Pode até deixar até esse horário, que ele acabou caindo aqui até as 20, ó. Aí já dá para deixar aqui pro dia, né? Por que não é bom já fechar? Porque daí no outro dia ele vai começar a subir, ou no mesmo dia ele vai subir à noite. Então às vezes ele acaba voltando lá em cima, ou um bom tanto aqui, ó. Por exemplo, até aqui. Só que se ele voltar até aqui já é um bom ganho, ó. E no domingo, geralmente abriu o mercado, já dá para colocar para cima. Porque o que ele acontece quando ele abre? Ele pode ver que ele não desceu até aqui. E geralmente quando abre, ele desce até aqui, dá um risco assim na hora, né, da abertura. E fica um tempinho parado. Uns 5 segundos ou mais. Depois ele começa a voltar. E já vai riscando. E risca, e risca, e risca. E daí já dá para começar abrindo ordem bem no início. Porque daí domingo ele já abre subindo. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí a tentar aí vocês ganharem mais dinheiro do que perder, utilizando essas técnicas aqui que eu estudei por 2 anos. Eu estou estudando essas movimentações, horários, e ter mais chance de lucrar. E claro que se nem sempre vai dar certo, não é uma regra assim que acontece, mas se você colocar no momento que seria para descer ou para subir, a chance de dar certo é melhor do que pegar e você ficar esperando acontecer, e eu vou esperar descer, eu preciso de um sinal para ver se ele vai descer, e daí quando ele deu o sinal, já está lá embaixo, daí você coloca e não tem volta. Porque só movimentações grandes assim, ó, de continuar, é quando dá uma notícia, porque daí começou a subir aqui, deixa eu colocar assim uma ordem aqui, ó, teria lucro lá, mas às vezes ele cai muito forte, que nem aqui, ó. Aqui, ele deu um riscão assim, que daí não dá nem tempo de colocar. Ele risca lá embaixo. Então é isso, se inscreva no nosso canal aí. Amanhã eu vou postar vídeos novos aí do AutoBoot. Geralmente faço no sábado, que tem mais tempo, e daí eu explico melhor para vocês, para você ganhar dinheiro aí na internet, na Binário.com, ou também aqui no Zulu Trade tem, e você pode seguir uns bons trades que tem ali também e faturar o seu dinheirinho aí na internet. Então é isso, pessoal, obrigado e até mais.